Olá, sejam bem-vindos ao terceiro e último módulo do curso sobre saúde mental e gênero do Orienta Psi, o ponto de encontro da psicologia no Brasil. Nesta etapa, a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília nos apresenta um conceito de dispositivo de eficácia. Confira agora. Bom, esse é o nosso último bloco do curso Saúde Mental e Gênero. Nesse bloco, eu vou falar sobre o dispositivo da eficácia e homens, e vou falar dos desdobramentos também da perspectiva de gênero para a saúde mental na clínica. Bom, o dispositivo da eficácia para os homens quer dizer o seguinte, que eles se subjetivam principalmente na virilidade sexual e laborativa. Dizendo em miúdos, tá? Um verdadeiro homem na nossa cultura, ele é comedor e trabalhador, provedor, acumulador. Ser homem se diz sempre no negativo e no imperativo. Essa é uma ideia da Badanter. A ideia é, o tempo inteiro, não seja mulherzinha. Eu nunca entendi porque mulherzinha é xingamento. Inclusive, vejam a questão do xingamento, eu fiz um TED, o título é Por que xingamos homens e mulheres de formas diferentes? Porque é uma tecnologia de gênero. E o pior xingamento para um homem é viado. E uma das coisas que me chamou a atenção é que viado é entendido no imaginário popular não como homossexual, tá? Mas como aquele que ocupa o lugar da mulherzinha. A passiva, vamos botar assim. O que me chocou é que a nossa cultura não tem uma homofobia, porque no centro da homofobia tem uma misoginia. Então, vejam bem, o que é dito para o homem o tempo inteiro é não seja uma mulherzinha. Se ele tem uma irmã, ai, tá chorando igual a Elisinha, e o nome da irmã vira bullying. O tempo inteiro ele tem que dar a prova. É interpelado uma performance que negue ser mulher, tá? Ou seja, a misoginia está no centro da construção da masculinidade hegemônica. Quando eu digo masculinidade hegemônica, porque existem outras masculinidades, tá? Bom, um autor importante, para entender como isso funciona, é o Daniel Welser-Lang. Ele tem uma metáfora muito boa, que ele diz o seguinte, a masculinidade ela é constituída nos homens, e a metáfora que ele usa é essa, na casa dos homens. Então, a ideia é a seguinte, o pequeno, né, o pequeno infância, o menino, ele vai entrando em vários cômodos dessa casa, ele vai podendo ascender a vários cômodos de acordo com a virilidade exibida. Então, quando ele é pequeno, vocês já devem ter visto isso em clube, em praia, nos parques. Tem um menininho lá brincando com o primo, é tapa na orelha, aí passa a perna, cai no chão. Aí se ele começa, ai mãe, boiolinha, boiolinha. Ele aprende muito cedo a não chorar. Isso casa com aquilo que eu falei no primeiro módulo, como um sintoma gendrado, tá? E mais, né? Ele é convocado a comparecer com a exibição de certas performances ditas masculinas o tempo todo. Então, vai para o bar, se começar a falar que está apaixonado, né? A gente tem a casa dos homens em vários espaços sociais. Os clubes, os bares, os prostíbulos, tá? Bom, uma coisa importante, então, é dizer que não é algo conquistado. É algo que tem que ser eternamente provado. É muito chato, é cansativo também, né? Já a questão da virilidade laborativa, ela também é histórica. O trabalho é um valor muito recente. O Weber tem um texto que fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Quando o trabalho passa a ser um valor? Com o advento do capitalismo. Se a gente for pegar, por exemplo, a Hannah Arendt, ela tem um texto ótimo sobre isso no livro dela, Condição Humana. Se a gente for pensar o valor do trabalho para os gregos, é completamente diferente. Trabalho era o escravo, era coisa dos outros, vamos colocar assim. Na Idade Média, se você tivesse condição financeira, né, uma condição de recursos, e trabalhasse, seria visto com maus olhos. Com o capitalismo, a ideia de ambição, de acúmulo de trabalho, passa a ser uma virtude, e principalmente uma virtude masculina. Da mesma maneira que o dispositivo amoroso é identitário, né, e o dispositivo materno para as mulheres, o trabalho e a virilidade sexual é identitária para os homens. Tá? Eu já encontrei várias mulheres que me disseram, eu fiquei 2 anos sem transar, e isso não foi, ó, meu Deus. Eu nunca encontrei um homem nesse estado, vamos colocar assim, tá? A ideia, então, da virilidade laborativa é que você vale o quanto você produz.
E a chancela do sucesso nisso, né, é o status e o dinheiro. Então, um exemplo que eu gosto de dar, um rapaz de 23, 24, 25 anos que não trabalha, nossa, gente, é um vagabundo. Tudo bem que ele estuda, mas ele já podia estar trabalhando, no estágio, ganhando o dinheirinho dele. Uma menina na mesma idade, ai, gente, mas ela é tão boa, ela cuida dos pais. E se ela não namorar? Nossa, coitada, hein? Está encalhada. Então, a gente é interpelado socialmente por questões diferentes, tá? A virilidade sexual acaba por importar as metáforas da virilidade laborativa. E a principal metáfora é a da grande performance, tá? Então, são comuns aí a ideia de desempenho. O sujeito não só tem que ser um comedor, mas mostrar que é um comedor. Então, grande parte dessa virilidade ela é relacionada à ereção do pênis, à capacidade de ereção e a sua potência. Isso também apareceu na pesquisa sobre xingamentos. Assistam lá o TED. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar dos desdobramentos dessa perspectiva de gênero para as questões clínicas. Isso foi uma coisa que me interpelou também. Mas vem cá, se eu usar o gênero como eu usei nas oficinas de música e dança, eu não vou estar reforçando certos valores de gênero. Então, assim, uma das músicas dizia, agora eu estou aqui bonita, eu sou gostosa e você não está com nada. Então, mais ou menos assim, estou bombando na prateleira do amor, mas eu não desconstruí a prateleira do amor. E aí, através de outras pesquisas, uma coisa ficou muito evidente para mim. No primeiro momento, diferenciar o uso do gênero. Eu acho que em pacientes que estão em crise, que estão em sofrimento psíquico grave, que estão desorganizados, é necessário usar o gênero como resgate identitário. É mais ou menos assim, usar o veneno como soro antiofídico. Isso ficou evidente nessa oficina de música e dança, mas em outra oficina que a gente fazia também, que era a oficina da beleza, com pacientes, mulheres que estavam internadas, né, por crise, por surto, e também era impressionante. Então, a gente fazia unha, cabelo, óbvio, e conversando e elaborando várias questões. Mas, no final dessas oficinas, elas estavam super bem, calmas, não necessitavam tomar, às vezes, um sossega-leão, não necessitavam da contenção. E, por outro lado, então, esse é um uso. E, por outro lado, né, o uso do gênero como desconstrução. E, nesse sentido, esse uso seria com pacientes mais organizados, que estão em um outro momento, tá? Ou seja, a desconstrução de performances rígidas e adoecedoras. Criar novas performances. E eu gostaria de dar um exemplo, que foi um grupo de mulheres que a gente fez em sofrimento psíquico grave. Elas estavam diagnosticadas com uma depressão severa. E foi muito interessante porque, vou dar só um exemplo, tem vários outros, mas uma queixa que apareceu muito comum eram violências invisíveis de gênero, tá? E, principalmente, uma exacerbação de trabalhos domésticos. Então, essas mulheres, apesar desse diagnóstico, continuavam lavando, limpando, cozinhando, cuidando de 3, 4 filhos. E, geralmente, o marido trabalhando, quando chegava em casa, ele falava assim, mas está cansada de quê? E aí, uma dessas mulheres, gênia, né, teve a seguinte ideia. Claro, através da elaboração de que fazer essas tarefas era uma performance possível, mas não era única. E não era papel só das mulheres. Então, ela teve a brilhante ideia, que foi retirar, eram três crianças, ela e o marido. Ela retirou o número de pratos dos membros da família 5, 5 garfos, 5 facas, 5 copos, e botou o nome de cada um nesses talheres e nesses pratos e copos. E cada um era responsável por lavar o seu próprio. E acabou a tarefa dela. Eu chamo a atenção que isso só foi possível pela desconstrução de uma certa performance gendrada, naturalizada para as mulheres. E o que é mais interessante, isso acabou servindo de espelhamento para outras mulheres, porque muitas delas copiaram essa solução. Tá? Então, como criar performances, outras performances possíveis e que tragam mais saúde mental? Bom, em suma, né, eu queria, então, destacar que homens e mulheres são interpelados identitariamente de forma diferente na nossa cultura e que é fundamental levar essa questão em conta dentro da nossa escuta clínica. Queria dizer também para quem está nos assistindo, e cada um era responsável por saúde mental e gênero, basta jogar no Google.
Há vários artigos, né, e pesquisas que a gente tem realizado, o meu grupo de pesquisa, a gente tenta atualizar e colocar o link desses trabalhos, para assistir também o TED, o nome, né, o título, Por que xingamos homens e mulheres de forma diferente, basta jogar no Google também, e acompanhe a nossa página Saúde Mental e Gênero no Facebook. Eu espero que tenha valido a pena para vocês. Até uma próxima. Concluímos aqui o curso sobre saúde mental e gênero do Orienta Psi, uma realização do Conselho Federal de Psicologia. Até breve!